Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar, nós vamos estar dando início, né, ao livro que vocês já pegaram, né, que vai ser sobre, eu vou botar aqui porque ele é um pouquinho extenso, aí eu não vou colocar muito no quadro hoje, sobre o romance de 1930, que vai fazer parte da segunda fase do modernismo. A página que nós vamos fazer de atividade é a página 5 até a página 7. Nós não vamos concluir com todos, nós vamos parar, vocês vão ver que o livro de vocês vão ter os autores. Dos autores para baixo, a gente vai fazer um novo vídeo na próxima aula para não ficar um conteúdo muito extenso, tá? E aí a gente divide esse conteúdo aí, tá bom, crianças? Vamos lá. Então, o romance de 1930 é um romance que vai fazer parte da segunda fase do modernismo, né? Um romance que vai trabalhar muito mais com a prosa, né? Com os textos em parágrafo, com a literatura, né? E vai ser bem assim voltado para as questões regionalistas, porque há também uma forte presença de problemas dentro de algumas regiões que eram esquecidas, discriminadas, né, dentro do próprio Brasil. Então a gente vai trabalhar, o romance de 30, ele vai trabalhar nessa visão aí, uma visão muito mais política do que uma visão sentimental. Então, desde 1920, a literatura ela vinha ganhando ideias, né, cada vez mais ideológicas. Por exemplo, falar sobre a nacionalidade era uma questão muito forte nesse período, principalmente da primeira geração, né? Então, os poetas eles já sabiam o que queriam, né? Já tinham a sua ideologia, já tinham um pensamento formado acerca das suas propostas. Mas é em 1930 que o quadro político e econômico no Brasil, e fora do Brasil também, tanto nacional quanto internacional, eram compostos por vários reflexos negativos, né? Porque a gente teve a crise da Bolsa, nós tivemos a crise cafeeira, a ascensão do nazismo, do fascismo, que é aquele nacionalismo exagerado, mais ditador, né? O combate ao socialismo, a Segunda Guerra Mundial, ou seja, vários reflexos negativos a gente vai ver dentro desse período aí, né? E todas essas coisas que iam acontecendo, elas acabavam exigindo dos intelectuais, seja na arte, seja na sociologia, na filosofia, em qual área fosse, né? Acabava exigindo desses intelectuais o que? Uma tomada de posição, ou seja, uma posição ideológica. Qual é o seu pensamento, qual é o seu posicionamento? Dessa divergência toda, veio o resultado de uma arte enganjada, principalmente dentro da literatura, veio uma arte enganjada, uma arte de militância, né? Seja essa militância política ou se fosse ela espiritual, porque a gente vai ver quando eles vão tomar bem a literatura voltada para o Nordeste, a questão da espiritualidade dentro das produções literárias, ela é muito forte, né? Então houve essa militância, houve esse engajamento. Os artistas eles se debruçaram sobre essas questões políticas, sociais, econômicas, que precisavam ser transformados, precisavam de transformação. Então, esses artistas, eles representaram dentro dessa literatura, foram bem representados. A nossa literatura foi muito bem representada nesse período por esses artistas, né? Que aspectos ficam presentes nessa literatura, né? Os aspectos sociais, os aspectos históricos, antropológicos, vão explicar, assim, o mundo marginalizado nesse período, né? É isso que vai acontecer. Gilberto Freire, que era um dos escritores da época, é ele que vai conduzir esses outros artistas, esses outros escritores nesse período. O Nordeste é que vai aparecer mais ainda nessa literatura, né? Eles acabaram escolhendo o Nordeste, uma das regiões que foi escolhida assim como o Sul, porque o Nordeste era muito discriminado, né? Vivia-se o problema da seca, o problema da fome, da miséria, né? Era uma região mais marginalizada. Então, eles investiram nisso daí, e vocês vão ver que mais à frente, cadinho, muitos escritores dessa região do país, eles vão ascender, né? Então, o Nordeste ele não era visto de forma positiva, né? Por isso, o desejo de formular uma identidade local, né?
for uma literatura de denúncia mesmo, tá? Denúncia de problemas sociais, problemas da seca, né? Da ignorância, da falência dos senhores do açúcar, né? Lembra que a gente teve a falência da cana de açúcar, do café, aquilo tudo acabou? Então, é nesse período que vai se trabalhar essas questões. E a perspectiva nordestina da prosa de 30. Ela explorou a linguagem e temas de algumas regiões do Brasil. Teve como marco inicial A Bagaceira, de José Américo de Almeida, né? E os escritores ainda voltam-se para uma realidade bem agrária, tá bom? Pessoal, o nosso conteúdo dessa semana ele vai ser curto, tá? Dessa geração de 30 aí. Porque a gente tem vários autores e é bom a gente falar assim com um pouquinho mais de riqueza de detalhes. Eu vou continuar fazendo por aqui porque pro quadro ali meu é muito pequeno, não vai dar, tá? Mas aí a gente fica nessa daqui. Qualquer dúvida vocês entram em contato comigo e me perguntem. Por favor, faça a atividade e a gente já volta para fazer a correção, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.